será que é possível recuperar uma amizade que foi abalada por um ato de covardia? Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje é dia de passeio literário. Eu sou Priscila e a nossa aventura de hoje será pelo Afeganistão. Seremos guiados pelo livro O Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini. Esse foi o primeiro romance do autor, publicado em 2003 e em 2007 ganhou uma adaptação cinematográfica. Um filme que, aliás, vale muito a pena conhecer, caso você ainda não conheça. Os livros do autor já foram traduzidos para mais de 70 países e somente no Brasil já vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Bem, o pai do autor, ele era um diplomata e viajava muito, mas no finalzinho ali dos anos 70, começo dos anos 80, com a invasão dos soviéticos no Afeganistão, o pai, junto com a família toda, se mudou para os Estados Unidos e foi lá que o Hosseini cresceu. Ele também é médico, os estudos dele foram todos feitos nos Estados Unidos e hoje ele mantém uma fundação que oferece ajuda humanitária para o povo afegão. Ele é muito sensível a todos esses problemas que o povo passa, então ele consegue ir para lá, ver de perto toda essa realidade e oferecer essa ajuda para um povo que precisa tanto e que é vítima de tantos conflitos e por muito tempo. Bem, a história se passa na década de 1970 e antes de falar da história para vocês, eu preciso explicar também a questão dos povos que moram ali. Nós conhecemos dois garotinhos, que é o Amir e o Hassan. O Amir, ele é do povo Pashtun, que seria o povo afegão mesmo, mas o Hassan, ele é do povo Hazara. Esse povo seria descendente do imperador e líder militar mongol Gengis Khan. O Gengis Khan é do século XII e em todas as suas conquistas militares e invasões, ele acabou invadindo o território que hoje é o Afeganistão. Então, o povo Hazara seria descendente dele. Como tal, eles não são tratados como um povo nativo do Afeganistão. Por isso, é destinado a eles todos os trabalhos que são mais difíceis, mais pesados, como se eles fossem mesmo um povo inferior. Na história, então, nós temos o Amir e o Hassan sendo aí descendente do povo Hazara. Ambos moram com o pai, a mãe dos dois já faleceu, e o pai do Hassan, ele é empregado na casa do Amir. Por consequência, o Hassan também é um empregado. Então, ele levanta mais cedo porque ele tem várias atribuições, como preparar o café, preparar a roupa. Ele cuida principalmente das coisas do Amir. Preparar a roupa, material escolar, é tudo de responsabilidade do Hassan. Ele é um menino muito doce. Ele não tem muita oportunidade de estudar, de conhecer. O que ele aprende é porque o Amir acaba ensinando para ele, mas ele tem uma característica muito forte, a lealdade. Ele é muito leal e ele é leal acima de tudo ao Amir. O Amir é um garoto que tem condições de estudar, de se desenvolver, ele tem uma vida financeira bastante confortável, apesar de ter um relacionamento um pouco mais distante do pai. O pai é muito bem sucedido, o pai tem amigos, o Amir acaba até se aproximando bastante de um dos amigos do pai, porém, diferente do Hassan, a coragem e a lealdade não são pontos fortes.
O Amir, ele não é uma pessoa que costuma assumir as consequências por aquilo que faz. Ele sempre pensa primeiro nele, no bem-estar dele, e ele vai cuidar de manter este bem-estar. Ele não vai se envolver em questões que coloquem a imagem dele ou a vida, o conforto dele em xeque. A história, ela tem início na década de 1970 e conta um pouquinho da relação desses dois garotos, até que acontece um famoso campeonato de pipas. E claro que o Hassan não participa, quem participa é o Amir, que é muito bom nisso, e o Hassan, ele está disposto a fazer qualquer coisa para que o Amir brilhe, para que o Amir mostre todo o seu talento, toda a sua competência e saia vencedor nessa competição de pipas. Já ali no finalzinho da competição, o Hassan tentando ajudar o Amir a recuperar uma das pipas, porque eles derrubavam a pipa, então eles tinham que conseguir pegar essa pipa como um prêmio, né, para validar que realmente eles derrubaram essa pipa. E neste caminho, o Hassan acaba sofrendo uma agressão, uma violência muito forte, muito séria, muito triste, e o Amir presencia essa violência. Ele vê, mas lembra que eu falei para vocês que a coragem não é um ponto forte dele? Pois é, ele foge, ele vai embora, ele age como se nada tivesse acontecido. Só que com o passar dos dias, o Hassan, que já era um menino mais quieto, acaba ficando mais quieto ainda. Ele fica mais introspectivo, ele anda o tempo todo olhando para baixo. E o Amir sabe do que aconteceu, ele presenciou aquilo, mas ele se abstém, ele não fala sobre o assunto, ele não vai atrás do Hassan para tentar entender o que está acontecendo, até porque ele já sabe, mas ele não consegue lidar com esse sentimento, talvez de culpa, de repulsa, seja qual for. E ele começa então de uma maneira um tanto covarde a agredir o Hassan, a criar situações que façam com que o Hassan pareça culpado, com que o Hassan pareça mal, e aí a amizade deles acaba esfriando muito rapidamente. No livro também há este contexto de invasão soviética, esse contexto de guerra, e o Amir com seu pai acabam tendo que se mudar para os Estados Unidos, a exemplo do que aconteceu na vida real do autor. E lá eles ficam 20 anos. O Amir então volta para o Afeganistão. Lembra que eu falei para vocês que ele acaba estreitando laços com o amigo do pai? Pois bem, ele acaba voltando para o Afeganistão, ele tem contato com esse amigo do pai e ele começa uma busca pelo Hassan. Ele não consegue, ao longo desse tempo todo, ele não consegue digerir o que aconteceu e nem deixar para trás o que aconteceu. É como um fantasma que está sempre ali presente em uma situação que ele precisa resolver até para poder viver em paz. Mas quando ele chega no Afeganistão, ele encontra um país completamente devastado, completamente destruído pela guerra. E aí segue, então, essa busca por um tipo de redenção, por um tipo de perdão por aquilo que ele fez com o Hassan e pela omissão diante da agressão sofrida pelo Hassan. É uma história que nos emociona, é uma história muito sensível. Se você gosta de livros que emocionam,
Este é um daqueles livros que vai mexer com você, que vai mexer com as suas emoções. Eu vou deixar o link aqui do livro, caso você queira conhecer. E se você já teve a oportunidade de ler esta obra, ou se você conhece O Caçador de Pipas apenas pelo filme, deixa aqui nos comentários. Compartilhe conosco a sua experiência com esta obra. Se vocês estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Este é o Passeio Literário. Eu te convido a se inscrever no canal se você gostar de conteúdos de literatura, ativar as notificações para ser informado sempre que tiver conteúdo novo. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de curtir e de convidar os seus amigos também para fazer parte do Passeio Literário. Eu volto em breve com mais experiências literárias para vocês. Até lá!